Um dos passos mais importantes quando você está modelando uma edificação, modelando a estrutura, seja no TQS, seja no EBERIC, é você modelar corretamente as cargas de alvenaria. É claro que nós de projeto de estrutura nos guiamos pela arquitetura, então via de regra nós vamos receber um projeto arquitetônico que tem lá a disposição dessas alvenarias, das paredes e tal. Mas um ponto importante que você tem que ter em mente como engenheiro, como projetista, é que a depender dessa alvenaria, o valor da carga muda, inclusive muda consideravelmente. Rapidinho, você pode ter cargas de alvenarias internas feitas de drywall, cargas de alvenaria interna feita com o tijolo normal, o tijolo vermelho. Você também tem as cargas de alvenaria das paredes externas da fachada, que tem um acabamento diferente, tem um valor de carga diferente. E pode ter também, por exemplo, ali as alvenarias em torno da caixa de escada, da anticâmara, que são alvenarias corta-fogo. Normalmente alvenarias duplas ou bem mais espessas. Para cada uma dessas situações existe um valor de carga que você, engenheiro, fica responsável por dimensionar, por calcular ali na consideração dessas alvenarias sobre a sua estrutura de concreto. E no vídeo de hoje eu quero passar por tudo isso, te mostrar como faz o cálculo e como você transforma a carga a partir do projeto arquitetônico em um valor lá de carga por metro, seja carga de fachada, seja alvenaria corta-fogo, ou seja alvenaria interna em tijolo cerâmico ou carga de drywall. A gente vai passear aqui também pela norma 6120, que é quem diz para nós, quem seta os valores que devem ser considerados, inclusive se a sua divisória for ali em gesso. Eu sou o engenheiro Enson Portela, trabalho com estruturas desde 2007, já fiz mais de 550 prédios, mais de 40 pontes, e no vídeo de hoje eu vou te explicar como tratar a tua alvenaria no teu modelo. Vem comigo. Bom, primeira coisa que eu quero te mostrar é esse pavimento tipo aqui desse prédio. Deixa eu até te mostrar aqui o 3D dele com calma, né? Para tu ver, esse prédio foi feito lá no Piauí, prédio bem até altinho, né? Prédio bonito, da fachada bonita, recortada. Mas ó, para a primeira coisa para você entender, principalmente se você é o primeiro contato, vem uma arquitetura para a gente em AutoCAD. Né? O que a gente faz? Dá uma depenada nela ali, tira aqui, eu já tirei tudo que era de móveis, né, de indicadores, e aí deixa ali só o contorno de alvenarias, de portas e tal, para você saber exatamente onde é que tá. Em cima dessa arquitetura é que a gente joga a nossa estrutura, e aí na hora que eu pego lá o meu modelo estrutural como ele está aqui, né? E jogo a minha arquitetura, eu então tenho condições de dizer como é que eu vou distribuir a carga de alvenaria, onde eu vou colocar essa carguinha e tal. Nosso trabalho aqui é principalmente, aliás, vou até fazer algo melhor, né? Nas cargas aqui eu vou deixar as cargas somente distribuídas lineares, que aí fica bem legal da gente ver somente as cargas de parede, né? Ó, deixa eu tirar as caixas também, que aí fica ainda mais fácil para vocês todos verem aí. Mas tá aí, ó, né? Colocamos as cargas de alvenaria exatamente ali no alinhamento de onde fatalmente vai ter alvenaria. A grande questão é como é que eu chego nesses valores, né? Como é que chega em 400 quilos por metro aqui? Por que já aqui na fachada a carga é maior, né? A carga não é a mesma da carga que está lá em cima da laje, né? Se eu entrar aqui na viga, você vê, ó, que a carga de alvenaria está aqui 580, né? 38 com 20, 580 de carga ali, você vai botar tudo carga permanente. Aqui no bordo, ó, já foi para 590, né, a alvenaria mais pesada. Aqui sobre a escada já está com 820 quilos por metro de carga de alvenaria. Por que tem todos esses valores e essas variações? E qual que é a lógica para a gente chegar quando eu estiver lá, Enson, modelando a minha carga de alvenaria, tá? Primeira coisa importante, você tem normalmente duas situações de comprimento de alvenaria. Um é a alvenaria sob laje, não é sobre, tá? É sob laje, e a alvenaria sob viga. E isso faz diferença? Faz porque, como você bem sabe, normalmente elementos de vigas tendem a ser mais altos, né, do que os elementos de laje. Então aqui, se a minha alvenaria está encunhada, né, encunhada é o termo que a gente usa ali para simbolizar a região ali do encontro da alvenaria com o que está acima dela, né? Então o comprimento, a altura de alvenaria, quando eu estou sob a viga, é o meu pé direito, que aqui eu vou chamar pé direito, tá? De topo a topo de laje. Então, de topo a topo de laje, eu tenho um pé direito, um PD. Esse PD
menos a altura da viga é o que eu tenho de altura livre ali para a minha alvenaria, né? Então a altura de alvenaria efetiva seria essa alturinha aqui. Quando eu tenho uma alvenaria sob laje, esse comprimento de alvenaria tende a ser maior e, portanto, a alvenaria sobre laje tende a representar, né, ser representada por uma carga maior do que as cargas sobre viga, né? Então eu pego lá o meu pé direito, o meu equacionamento é isso, né? Meu pé direito menos a altura do elemento estrutural, vou ter a altura livre de alvenaria. E aí é isso que eu estou dizendo, né? Quando eu tenho a viga, a altura total de alvenaria vai ser em relação ao fundo viga. Então a altura de alvenaria é sempre o meu pé direito, entendendo aqui pé direito de topo a topo, menos a altura da minha viga lá da minha estrutura lá de concreto, tá? Beleza, quando eu faço essa continha, né, eu vou ter então um valor em altura. Então se eu tenho um pé direito de 3 metros e uma altura do elemento de 50 centímetros, a minha altura livre de alvenaria seria de 2,5. Mas 2,5 é comprimento, né? É metro, é altura, não é carga, né? Então eu preciso ter uma carga diária ali, uma carga do metro quadrado da alvenaria para poder multiplicar por essa altura dela e ter ali o que fosse a carga representada por metro linear ali de alvenaria propriamente. A nossa sorte é que a norma NBR 6120 já traz esses valores para a gente. Inclusive, vou até abrir aqui a norma em si mesmo para nós, ó. Ela traz aqui, no caso aqui a alvenaria estrutural não é o nosso objetivo, né? Mas a alvenaria de vedação, eu tenho se o bloco é de concreto vazado, se é de cerâmico, se é celular autoclavado, e tenho aqui a espessura do bloco, né? Você tem que olhar se é um bloco de 6,5, 9, um bloco de 11,5, 14, 19, enfim, e ver quantos centímetros eu tenho. Se eu tenho 1 centímetro de revestimento, um de cada lado e por aí vai. Ó. Aqui, né, eu tenho 0, 1 centímetro e 2 centímetros aqui por face, tá? Só para você ficar esperto aí. Tem ainda a questão das divisórias, né? Então, se eu estou fazendo um drywall com a espessura nominal do elemento de 7 a 30 centímetros, eu vou ter um peso ali de kN por metro quadrado da ordem de 0,5, né? Ou 50 quilos por metro quadrado. É isso aí que se espera em termos de drywall ali, tá? Então, essas são as cargas que a norma já dá pra gente, estão representadas aqui na minha tabela, e são esses os valores que usamos. Normalmente a gente fica aqui, né? Bloco cerâmico vazado, ou no caso ali de drywall, gesso utilizado da ordem de 50 a 80 quilos por metro quadrado. Esses aqui são os valores que eu normalmente utilizo, tá? Então, via de regra, eu vou utilizar para a alvenaria interna, se for em bloco ali de tijolo, né, 150 quilos por metro quadrado. Se for a alvenaria externa, que aí já tem ali um acabamento, né, vai ter um reboco, um emboço e afins, eu vou usar 250 quilos por metro quadrado. Se for gesso, drywall, de 50 a 80 quilos por metro quadrado. Tem o caso específico, que é a carga de alvenaria corta-fogo, tá? Isso existe principalmente em prédio, tá bom? Se você projeta casa, talvez nunca tenha ouvido falar disso, mas aqui na região da caixa de escada para prédio, muitos lugares do Brasil pedem a alvenaria dobrada. Essa alvenaria dobrada é para segurar a zona de escape das pessoas do prédio no caso de uma situação de incêndio. E é exatamente por isso que nesses termos a gente vai ter o que se chama de alvenaria corta-fogo. Essa alvenaria corta-fogo, ela pode ser feita com um tijolo mais espesso, muitas vezes um tijolo ali com 19 centímetros. Ela também pode ser feita com tijolo dobrado, né, uma camada dobrada de tijolo, então pega lá 2 tijolos de 14 e junta um com o outro. E ela também pode ser feita com um tijolo ali de 14 e um revestimento mais diferentão que resista ali ao tempo de resistência requerida ao fogo que é pedido pelo bombeiro. O ponto importante de você entender é que a alvenaria corta-fogo, essas alvenarias de caixa de escada, de anticâmara, elas normalmente são mais espessas e mais pesadas. E aí, nesse caso específico, o que eu recomendo você utilizar é 350 quilos por metro quadrado, tá? Mas até mesmo tem uma conversa com o teu contratante, porque às vezes é bom usar 400 quilos, a depender do acabamento que ele dá, mas digo para você que num dos mais de 500 prédios que eu já fiz na minha vida, boa parte dele, a alvenaria corta-fogo foi feita com 350 quilos por metro quadrado, tá? Então você vê que já é aí bem mais pesado do que os nossos 150, os nossos 250. Então, resumidamente, a minha alvenaria de tijolo interna, 150
250 kg por metro quadrado, se é fachada, 250 kg por metro quadrado, se é alvenaria corta-fogo, pelo menos 350 kg por metro quadrado, se for drywall, gesso ali, algo da ordem de 50 a 80 kg por metro quadrado. E aí um exemplinho bem simples, né, que a gente vai fazer aqui na nossa estrutura, no nosso modelo. Eu tô lá com a alvenaria por baixo. Ó, esse prédio aqui, ó, deixa eu pegar aqui o pavimento dele, ele tá com 2,92 de pé direito, tá? 2,92 de pé direito, eu vou primeiro calcular a alvenaria externa aqui, por exemplo, sobre a viga 16, né? Vamos aceitar que tem uma alvenaria aqui em cima sobre a V16. Então, eu pego lá a minha calculadorazinha, 2,92 menos 0,6, eu vou ter de altura livre de alvenaria 232 centímetros ou 2 metros e 32 centímetros. Isso quer dizer que nós vamos ter aí uma parede de fachada que eu vou multiplicar essa altura útil por 250 quilos. Portanto, 580 seria aqui o peso da carga de alvenaria. Então, você vai lá, bota lá, 0,58 aqui, né? Pode botar assim, tudo assim, 0,58, e aí estaria a alvenaria aqui modelada aqui, tá? Deixa eu até ligar aqui as cargas, né? Interromper o vídeo aqui e te dar um aviso rapidinho, estão abertas as inscrições da nossa pós-graduação em projeto de pontes, viadutos rodoviários e ferroviários. Se você é engenheiro civil, quer atuar nesse mercado que desde 2021 passou por uma grande mudança, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá para tu receber mais informações da pós. Agora continue aí teu vídeo. Tá aí, ó, 558, né, ou 52 quilos. Bom, se eu fosse fazer uma parede interna agora, sob laje, né, então eu tenho uma laje aqui, ó, de 25 centímetros, aí a continha é igual, né, ó, 2,92 menos 0,25, que é a altura da laje, dá 2,67. Se for em tijolo cerâmico, seria vezes 150, que dá 400 quilos, tá? 400 quilos, ó, eu vou até apagar aqui e simbolizar ela aqui com você. Eu tenho aqui a carga de alvenaria interna, né, a parede interna. Então, eu venho aqui, ó, em cargas distribuídas linearmente, bota aí 0,4 na carga permanente, lembrando que a alvenaria é carga permanente. Vou pegar aqui um ponto médio para ficar bonitinho, ligar meu ortogonal e vir até aqui, ó. Pronto, a carga está lançada com 400 quilos por metro quadrado ou 40 toneladas. Enson, e se essa parede aqui, por alguma razão, fosse drywall, né? Por exemplo, essas duas paredes aqui, se elas fossem drywall. Bom, as duas paredes estão sob lajes, então 0,25 de novo, né? Então 2,92 menos 0,25 vezes um drywall, sei lá, vamos botar 70 quilos por metro quadrado, né? Daria, ó, 187 quilos, 190 quilos. Então, mesma coisa, ó, vem aqui em carga distribuída, 0,197, dou um ok, venho aqui no ponto médio, até no olhômetro mesmo, boto aqui a carga, botaria a carga aqui, o TQS ele vai arredondar para duas casas decimais, então ele botou 0,2, né? Eu tinha botado 0,197, ele botou 0,2. Pronto, estaria aí modelada a minha carga, até puxar ela para cá para cima, né? Estaria aí modelada a minha carga de alvenaria sob a minha laje se ela fosse em drywall. E no caso específico da parede corta-fogo, eu vou lá na viga, né, a viga V1. No caso a viga V1 tem 60 centímetros de altura, então eu pego 2,92 menos 0,6 vezes 350, ó, dá 812. Eu posso entrar aqui na viga, né, entrar e botar aqui dentro da viga. Nesse caso aqui, ó, um cuidado, tá? Por que não é recomendado botar a carga aqui em cima da V1? Porque você está vendo que tem trecho da V1, isso é muito importante, tá, pessoal? O cuidado que eu tenho que ter para modelar a parede corta-fogo aqui, ó. Você está vendo, ó, que a V1 ela é uma viga contínua. E somente em um trecho dela que ela está recebendo alvenaria corta-fogo da escada. Então, nesse caso, no TQS aqui, ou no qualquer software que você está utilizando, não coloca a carga dentro da viga para ela não ir para a viga inteira, né? No caso aqui especificamente, ó, eu tenho um pé direito de 2,92 menos 0,6 vezes 350, que é o peso da alvenaria corta-fogo, 812. Então, como é que você modela isso? Você vem em carga distribuída, bota aqui 81,2, né? Botar logo 82. E aí você bota só aqui no eixo da viga mesmo, né? Não bota entrando ali, fazendo a continha aqui dentro da viga. Por quê? Por que não pode dar um clique duplo e botar a carga na viga? Porque senão a carga fica para os dois tramos dela e aí não seria verdadeiro, uma vez que essa carga só existe aqui no trecho da escada, tá bom?
Bem, com isso a gente encerra aí os principais casos que você vai ter de alvenaria. Lembrando que a lógica é sempre a mesma, né? Tem que achar a altura efetiva de alvenaria e multiplicar pelo tipo de alvenaria que ela é, se é interna, se ela é de tijolo, se ela é um drywall, se ela é parede corta-fogo, se ela é parede externa ali de fachada. Um outro cuidado que eu lhe dou também, né, que eu acendo aqui a luz amarela, é você ter pé direito duplo, né? Se a alvenaria estiver passando num pé direito duplo, né, uma alvenaria de 5 metros, 5 metros e meio, cuidado que tem que considerar ela inteira em cima daquele elemento ali que ela está se apoiando, tá bom? E aí, gostou? Bacana, né? Quando fica assim tudo resumidozinho é muito mais fácil de entender. Lembrando que o Instituto Nacional de Engenharia Civil está com vagas abertas para a sua pós-graduação em projetos de estruturas de concreto. Se você quiser conhecer um pouco mais, vai aqui na descrição desse vídeo. Clica lá no link que tem disponível para você ter mais informações dessa pós-graduação. Se você é engenheiro de estruturas, está mais do que na hora de você compor a comunidade aqui do INEC e aprender a calcular estruturas ou melhorar a tua forma de projetar estruturas aqui com a gente. Espero te ver por aqui.